Eu sou Rodrigo César e hoje nós vamos conversar sobre as novas regras para a distribuição de cadeiras nas câmaras municipais. Tudo que eu vou falar está na Resolução 23.611 de 2019 do TSE. Essa resolução foi publicada no final do ano, bem na última semana do ano. Então, talvez, por mais que pareça um bicho de sete cabeças, o cálculo do quociente eleitoral e tudo mais, a gente vai tentar desmistificar isso hoje, tá bom? É trabalhoso, mas não é tão complexo quanto parece. Agora, num primeiro momento a gente precisa nivelar o conhecimento. Todo mundo precisa entender pelo menos o básico. Eu não sei se você já é candidato já a muitas eleições, já está acostumado com isso, ou é um dirigente partidário, né, que já há muitos anos cuida de campanhas, etc. Mas é importante que todo mundo que assiste esse vídeo saiba o mínimo, né, para a gente poder avançar. Outra coisa, muita gente me pergunta, mas quantos votos você acha que eu preciso ter para ganhar e tudo mais? Bom, para isso, são muitos depends, né? São muitos depends. E variam não só de cidade para cidade. Não adianta você dizer, lá na minha cidade, quem tem X votos está eleito. Não é bem assim. Tem que se fazer o cálculo que está na resolução que a gente vai comentar hoje. Se ao final do vídeo você ainda tiver alguma dúvida, não tem problema. Eu vou deixar aqui um e-mail onde você pode mandar essa sua dúvida. Em até 24 horas eu tenho como responder para você. Eu só não consigo responder na hora, muitas vezes, porque são muitos e-mails, mas em até 24 horas a gente responde sem nenhum problema. Tá bom? Então, vai ficar aqui o e-mail, depois você pode anotar. E se você quiser aproveitar melhor essa videoaula, tome nota. Pegue aí um caderno, uma caneta, né? Dê um pause aí no vídeo, pega um caderno, uma caneta e uma calculadora, ou abra aí uma planilha do Excel, que você vai aproveitar muito melhor essa aula. Ok? Então, vamos começar. O primeiro conceito que a gente tem que ter na cabeça é o conceito do que é um voto válido, né? Então, o que seriam os votos válidos de uma eleição? Não é todo mundo que numa eleição vota nos candidatos ou nos partidos. Muitos votam em branco e muitos anulam o seu voto. Digitam lá um número que não existe, confirmam, então anulam o seu voto. Esses votos não contam como votos válidos, nem os brancos, nem os nulos. Então, por exemplo, numa cidade, numa eleição, teve lá 35 mil votos. Porém, desses 35 mil, 2 mil votos foram em branco. Outros 3 mil foram votos nulos. Então, sobram aí 30 mil votos válidos. Então, são o total de votos, menos os brancos e menos os nulos. São os votos válidos. Tá? Até agora está fácil. Outro conceito que a gente precisa aprender é o do quociente eleitoral. Como que se calcula? Então, eu pego a quantidade de votos válidos, nesse exemplo que nós estamos dando, são 30 mil votos válidos, e eu divido essa quantidade de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Uma Câmara tem 10 vagas, né? Tem 10 cadeiras para vereador, e vai continuar com 10 vagas. Então, eu pego os 30 mil, divido por 10 cadeiras, eu chego no número de 3 mil. Esse 3 mil é o que a gente chama de quociente eleitoral, né? Então, 30 mil votos válidos, divido pelo número de cadeiras, 3 mil votos. 3 mil é o número do quociente eleitoral. Então, vai separando os números aí. Depois disso, a gente tem um outro conceito importante, que é o do quociente partidário. Como que eu faço para calcular? Então, primeiro eu tenho que saber, eu tenho que ter claro o seguinte. Neste ano, a partir deste ano, não tem mais coligação proporcional. Como que era até pouco tempo? Então, até a última eleição. Nós tínhamos lá, um partido lança o seu candidato a prefeito. E outros partidos todos podem
coligar, podem se unir a esse candidato a prefeito, né? Não importa de qual partido seja, mas eles se unem em torno dele, e isso é uma coligação majoritária. Isso ainda existe. O que não existe mais? Por exemplo, então eu posso lançar na minha cidade 20 candidatos. Desses 20 candidatos, eu sou um dirigente partidário que tenho 5 candidatos só. O outro tem 4. O outro partido tem 3. Enfim, eu junto uma gama de partidos e eles vão funcionar como se fossem um único partido durante a eleição. Né? Isso aí era uma coligação que a gente chamava de coligação proporcional, que é a coligação do sistema proporcional, que é dos vereadores. Então, tem a coligação, o candidato a prefeito, são os partidos em torno dele, em torno da candidatura dele a prefeito, e nós temos a coligação, a coligação proporcional. Com essa nova regra, que agora não existe mais a coligação proporcional, cada partido tem que sair nas eleições com o seu time completo. Então, se eu posso lançar até 20 candidatos, eu vou lançar 10. Tudo bem. Só que suas chances de fazer vereador vão diminuir. Mas você pode lançar. Mas eu não posso mais me juntar a outro numa coligação proporcional. Isso não existe mais. É cada um por si daqui para frente. Tá? Então, o que define quantos votos o meu partido teve nas eleições? Então é assim. Existem os votos nominais e existem os votos de legenda. O que seriam cada um deles? Quando eu voto, eu vou lá com o meu santinho, no dia da eleição, eu quero votar lá no meu candidato a prefeito, meu candidato a vereador. Né? Então, primeiro eu tenho, aparece lá para mim, aparecem 5 quadradinhos, que é o meu candidato a vereador. Então, normalmente os 2 primeiros números são obrigatoriamente, né, são o número do partido. Então, eu tenho 2 números e mais 3 que o candidato escolhe, enfim, aí tem as regras, as convenções que aí já e da escolha dos números, etc. É um outro assunto que a gente pode abordar numa outra videoaula. Mas enfim, então toda vez que eu voto em um candidato, eu digito lá os 5 números, tem 5 quadradinhos, eu digito os 5 números, eu estou dando um voto nominal a algum candidato a vereador. Eu voto diretamente no candidato a vereador. Porém, se eu quiser votar apenas por uma questão ideológica, né, ou sei lá por quê, eu quero votar só no partido. Então, suponhamos que o número do partido seja 99, né? Não tem nenhum problema aqui. Então, o número do partido é 99. Eu quero votar no partido como um todo. O que eu faço? Eu, na hora que aparecer lá para mim a votação para vereador, que são 5 quadradinhos, eu digito só 2 números e teclo verde. Eu estou votando na legenda, eu estou votando no partido. Então, tem os votos nominais e tem os votos de legenda. O total que o meu partido, então, conquistou na eleição é a soma dos votos de todos os candidatos que ele lançou e mais os votos de legenda. Esses são os votos que o meu partido conquistou na eleição. Os votos em cada um dos vereadores que saíram por ele e mais os votos diretamente no partido. Como que eu consigo saber o meu quociente partidário? Então vamos lá. Se eu cheguei lá naquele número de 3 mil, lembra dos 30 mil? Lembra-se dos 30 mil votos válidos dividido pelas 10 cadeiras, né? Que dá um número de 3 mil, que é o quociente eleitoral. Cada partido, para poder ter direito à atribuição da primeira leva de cadeiras, eu vou explicar que é uma regra que mudou, a primeira leva de cadeiras, ele tem que ter atingido pelo menos 3 mil. Então, a soma dos votos de todos os candidatos a vereador e mais os votos de legenda tem que dar, no mínimo, 3 mil votos. Então, agora que começam as nossas continhas. A gente vai fazer uma simulação e a gente vai explicar passo a passo como fazer essa conta, tá? Para saber, então, meu partido conseguiu esse tanto de votos, né? Tem o candidato 1, 2, 3, 4, a ordem de votação
quem teve mais votos, a maior votação para a menor votação dentro de cada partido. Como é que a gente distribui essas cadeiras? Primeira coisa que tem que fazer. Então, um exemplo claro. Uma cidade, essa cidade que a gente já estava comentando, que teve então 30 mil votos válidos. Suponhamos que saíram 4 partidos com candidatos a vereador. Partido A teve 14.100 votos. Então, eu somo os votos de todos os vereadores do partido A, mais os votos diretamente no partido, que são os votos de legenda, eu chego no número de 14.100 votos. Partido B teve 9.900 votos. Partido C, 3.600 votos. E o partido D, 2.400 votos. Eu vou pegar essa quantidade de votos do partido, que são os nominais mais legenda. Então, por exemplo, eu pego os 14.100 votos e eu vou dividir pelo quociente eleitoral. 14.100 dividido por 3.000, eu vou chegar num número de 4,7. Eu vou desprezar a fração qualquer que seja, segundo a regra. Então, logo de cara, o partido A já fez, como você pode ver na tabela, o partido A fez 4 cadeiras. Então, das 10 vagas em disputa, 4 já foram ocupadas. É claro que aí eu vou pegar os 4 mais votados. Depois a gente vai ver partido por partido. O outro partido, o partido B, teve 9.900 votos. Eu dividindo por 3.000, eu chego em 3,3. 3,3. Então, eu desprezo a fração, são mais 3 cadeiras que já foram ocupadas. Vou pegar os 3 mais votados. Agora a gente vai para o partido C. O partido C teve 3.600 votos. Eu divido por 3.000, que é o quociente eleitoral, eu chego em 1,2. Desprezo a fração, mais uma cadeira já foi conquistada. Agora, o partido D, ele teve 2.400 votos, né, somados nominais e legenda. Teve 2.400 votos. Se eu dividir por 3.000, vai dar um número inferior a 1. Né? Vai dar 0,8. Então, ele não consegue nenhuma vaga, nenhuma cadeira logo de cara. Então, nesse primeiro momento, o partido D não conquistou cadeiras. Vamos somar então. Partido A teve 4 cadeiras já. Partido B teve 3 cadeiras. Partido C, 1 cadeira. E o partido D, nenhuma. Já foram aí 8 vagas. Já foram 8 vereadores. Faltam 2 vagas. E aí que a gente chama essas 2 vagas de sobra. E é isso que mudou agora. É isso que mudou agora nesse ano. Antes, essas sobras só poderiam ser distribuídas, só haveria discussão sobre elas, dentre os partidos que tinham atingido o quociente eleitoral. Então, por exemplo, né, se fosse na eleição de 2016, por exemplo, o partido D não participaria da distribuição das sobras. Já estaria completamente fora. Mesmo que tivesse batido na trave na votação. Vai ser 2.999. Está fora, não participa de nada. Mas agora não. Com essa nova regra, ele vai participar da distribuição dessas sobras. Então, vamos discutir a primeira sobra. Primeira sobra, sim. Olha, é uma tabela que parece complexa, mas não é. Qualquer planilhinha do Excel resolve, se você quiser. Para fazer até na mão, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer também. Então, eu vou pegar, como você pode acompanhar aí. Partido A teve 14.100 votos. Eu vou lançar o número de vagas conquistadas, já logo na primeira distribuição, por cada partido. Então, o partido A teve 4 vagas, o partido B teve 3 vagas, o partido C 1 vaga, o partido D nenhuma. Pela fórmula que tem na resolução, a gente tem que somar mais 1 na frente de cada número. Então, por exemplo, o partido A fez 4, eu coloco 4 mais 1.
Partido B fez 3, 3 mais 1. Partido C fez 1, 1 mais 1. Partido D, 0 mais 1. É assim que diz como tem que ser feito o cálculo. Então, partido A, eu pego os 14.100 votos que ele teve. 4 mais 1 dá 5. Eu vou dividir por esse resultado. Vou dividir por 5. O resultado vai ser 2.820. Depois, partido B. 3 mais 1 são 4. Então, ele teve 9.900 votos. Eu vou dividir por 4. Vai dar 2.475. Partido C. Teve 3.600 votos. Eu vou dividir por 1 mais 1. Ou seja, eu vou dividir por 2. Vai dar 1.800 votos. Partido D. Teve 2.400 votos. Ele teve 0. 0 mais 1, que eu tenho que obedecer a fórmula. Então, eu vou dividir 2.400 por 1, que dá 2.400. Esse resultado, eu vou ter que ver qual é o número maior deles. Então, por exemplo, o A teve deu um resultado de 2.820, o B 2.475, o C 1.800 e o D 2.400. O maior é 2.820. Então, a primeira cadeira que sobrou, vai ser destinada para o partido A. Então, vai lá para o partido A, que então ele tinha 4 vagas conquistadas, já está com a 5ª vaga. Agora vamos para a segunda e última sobra. Na segunda e última sobra, nós vamos de novo fazer esse cálculo. Porém, o partido que já conquistou uma vaga no cálculo anterior, nós vamos ter que colocar aqui naquela coluna das vagas conquistadas. Então, o partido A, ao invés de 4 mais 1, agora são 5 mais 1. Partido B continua 3 mais 1. O C, 1 mais 1. E o D, 0 mais 1. Continua igual. Então, eu vou pegar os 14.100 votos e eu vou dividir por 6. Vai dar um número de 2.350. Acompanhe aí na tabela. Segundo o B, o resultado é o mesmo do anterior, 9.900, né, dividido por 4, 2.475. O C, 1.800 e o D, 2.400. Nesse, como não houve alteração nenhuma por conta de que não houve nenhuma vaga a mais, então, são os mesmos resultados. Quem conquistou, então, segundo a regra, mais uma sobra? Essa segunda e última sobra. Vamos dar uma olhadinha lá nos números. Qual é o maior número, qual é o maior resultado que teve desses 4 aí? Foi o partido B, que teve 2.475. Então, essa vaga vai para o B. Mas não acabou por aí. Existe também uma regra recente, que não é dessa eleição, mas ela é recente, que diz que é a regra dos 10%. Por essa regra dos 10%, o candidato, para poder ser indicado dentro do partido, indicado não, né? Obedece à ordem de maior votação. Para ele poder assumir essa vaga, ele tem que ter tido pelo menos 10% dos 3.000. 10% do quociente eleitoral. Ou seja, ele tem que ter tido pelo menos 300 votos. Se ele não teve 300 votos, ele não vai poder. Essa vaga ela tem que ser redistribuída. Então, vamos dar uma olhada como é que fica a nossa tabela. Eu coloquei aí para vocês darem uma olhadinha, uma simulação de quantos votos teriam cada partido, né? Então, o partido A, coloquei aí uma quantidade, uma votação meramente simbólica, só para a gente poder fazer essa conta. Então, temos aí 4 candidatos que já assumiram logo de cara, e mais aquela vaga a mais, que a gente chama de eleito por média, tá? Que é a sobra. Então, nesse caso aí, o 5º colocado em ordem decrescente de votação, ele teve 1.100 votos. 1.100 mais do que 300. Portanto, ele cumpriu os 10%, a regra dos 10%. Então, ele pode tranquilamente assumir essa vaga que sobrou. Então, vamos dar uma olhada na última vaga, sobra, que foi para o partido B. No partido B, ele elegeu logo de cara 3. Agora, o que ficou em quarto lugar
se você dá uma olhadinha na tabela, ele fez 290 votos. Ele não chegou aos 10%. Ele não fez o mínimo. Portanto, essa vaga ela tem que ser redistribuída. Então, por mais que lá no cálculo o partido B tenha conquistado uma a mais, mas essa vaga ela não pode ser assumida por esse candidato. Então, a gente vai pegar essa vaga e vai fazer o quê? O que nós vamos fazer? Alguém tem que assumir isso, né? Então, a gente volta lá no cálculo da segunda sobra, dá uma olhadinha de novo no cálculo da segunda sobra. Depois do partido B, que fez 2.475 votos, qual é o seguinte que fez a maior? Foi o que fez 2.400 votos, que é o partido D. Então, a gente vai lá nos candidatos do partido D, dá uma olhadinha aí na tabela que a gente colocou, os candidatos do partido D. O que teve maior votação lá teve 300 votos. Ele cumpriu? Cumpriu. Ele fez pelo menos 10% do quociente eleitoral. Portanto, essa vaga vai ficar para o partido D. Entenderam? Então, se um partido não conseguiu, eu volto no último cálculo que eu fiz e vejo quem é o que fez aquele maior resultado na sequência. Então, 2.475 era o B, na sequência é o D, que teve um resultado de 2.400 votos. A vaga vai para o D, e o D, o candidato, cumpriu os 10%, a regra dos 10%. Portanto, ele vai assumir. Então, estão aí as vagas distribuídas totalmente agora. Então, como ficou no fim das contas? Então, o partido A teve 4 eleitos e mais um por média. Então, nós temos aí no partido A 5 vagas conquistadas. No partido B, nós temos aí 3 que foram eleitos logo na primeira leva. Infelizmente, a sobra, o partido B não pôde aproveitar. Então, ele vai ficar com 3 vagas. O partido C conquistou uma vaga logo na primeira leva, na primeira distribuição. Então, também ficou com uma vaga. Já temos aqui 9 vagas. E o partido D, teve a felicidade de pegar uma sobra. Então, veja, no caso do partido D, ele não, se fosse pela regra antiga, ele não poderia participar dessa distribuição das sobras. Mas agora ele participa. E nessa participação, ele conseguiu, então, colocar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Então, ele vai ter lá o mais votado, que atingiu os 10%. Ele vai assumir uma cadeira na Câmara no próximo mandato. Então, nós temos aí as 10 cadeiras totalmente compostas. Agora, o que anda causando muita confusão é o seguinte: muitas pessoas acham, por uma interpretação que estão fazendo da resolução, que o simples fato de o candidato alcançar 10% do quociente eleitoral, ou seja, fazer os 300 votos, ele vai ter direito a uma cadeira. Não necessariamente. Não necessariamente. Olha só. Pegue, por exemplo, aí, só a título de exemplo mesmo. Pega aí o partido, por exemplo, o partido C. Dá uma olhadinha aí. Olha a votação do pessoal. Teve vários aí que atingiram os 300 votos. Mas não tem vaga para todo mundo. Não há. Simplesmente não há. Então, e você pode fazer isso com simulação com qualquer cidade, né? Eu tenho, 9 vagas numa cidade. Se eu tiver, sei lá, 15 candidatos que atingiram 10% do quociente eleitoral, já não tem vaga para todo mundo. Então, é essa confusão que está acontecendo também. Então, só por essas continhas que nós fizemos agora, vocês já viram que isso não é verdade. Não é assim que funciona. Então, aparentemente, bastante complicado, mas não é. Eu tenho que ter paciência, monta uma planilha, eu sugiro.
montar uma planilha do Excel nos moldes que você viu aí nos exemplos que nós mostramos aqui na tela, né? E, novamente, se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima videoaula.